Fala pessoal, professor Gessé falando aqui. Hoje vamos trabalhar um pouco sobre hidrólise salina. Esse é um tema da físico-química muito legal e ele é melhor explicado dentro das situações que acontecem no nosso organismo e no nosso dia a dia, certo? Então, ele está inteiramente relacionado com o pH do nosso sangue. Normalmente na química ele é voltado para essas situações, certo? Então, o pH do nosso sangue ele deve ser mantido entre 7,35 e 7,45. Se tu tiver aí uma alteração para mais ou para menos dessa variação, né, nesse intervalo, você tem você pode entrar em situações perigosas, né, extremamente perigosas, e teu organismo pode ser levado à morte, tá bom? Como é que isso acontece? Isso acontece por conta do sangue, né, onde se encontra esse equilíbrio iônico aqui, ó, esse equilíbrio químico. Normalmente a gente tem gás, ácido carbônico, melhor dizendo, né, ácido carbônico aqui em solução aquosa. Ele é um ácido muito instável, está lá presente no nosso sangue, e aí ele sempre se decompõe em CO2 e água e sempre forma, né, H+ e CO3-, que é o íon carbonato. E aí eu tenho essa formação e eu posso explicar isso de forma simplificada, né? Eu posso apresentar essa equação aqui de forma simplificada como CO2 gasoso proveniente da nossa respiração, água do nosso corpo, formando, né, H+ e HCO3-, certo? Então, como é que isso aqui vai funcionar dentro da hidrólise salina? Como é que isso aqui pode alterar o pH do nosso sangue, levando a situações difíceis? No nosso cotidiano, a gente pode passar por momentos de ansiedade, momentos de histeria, tá? Momentos de agonia, que levam ao nosso organismo a entrar em colapso muitas vezes, né? Você tem uma respiração muito forte, você passa por um momento difícil, você começa a respirar de forma mais rápida, tá bom? E aí você pode entrar num quadro de alcalemia, tá? Ou alcoólise sanguínea, tá bom? Ou alcalose, desculpa, alcalose sanguínea. É o mesmo nome, né, pessoal, para a mesma situação, que está voltado aí para essa situação que eu vou explicar para vocês agora. A pessoa, quando ela passa por um momento de ansiedade muito grande, ela começa a respirar de forma mais rápida. Então ela vai exalar, né, muito CO2, ela vai liberar muito CO2 do organismo dela por conta da respiração ser de forma ofegante, ser de forma rápida. Então o que acontece aqui com o meu equilíbrio químico? Como eu vou tirar muito CO2 do meu corpo de forma mais rápida, a concentração dele provavelmente vai o quê? Diminuir dentro do meu organismo. E aí eu aplico o princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier fala o seguinte: opa, aqui estava em equilíbrio. Se eu mexer aqui na minha concentração, por exemplo, né, se eu diminuo aqui a concentração de CO2 por conta da minha respiração, o equilíbrio ele vai sofrer um deslocamento, tá? E o deslocamento dele vai ser para a esquerda, no sentido de formação do CO2. Se eu estou perdendo CO2 no meu equilíbrio, o equilíbrio aqui ele vai se perturbar, né? Ele vai sofrer uma perturbação, ele vai tentar compensar isso. E aí ele vai tentar formar o CO2 que eu perdi para entrar em um novo estado de equilíbrio. Mas para que esse CO2 seja formado, é necessário o consumo aqui, ó, de H+, tá? É necessário o consumo de H+ dentro do meu equilíbrio. Deixa eu até apagar aqui porque eu coloquei como se a concentração estivesse aumentando. E na verdade a concentração dele vai diminuir dentro do equilíbrio, né? Porque ele vai ser consumido, tá bom? Então, quais são as consequências disso? Então, no sentido de repor gás carbônico perdido, eu vou consumir os íons H+, e, né, diminuindo aí a acidez do meu sangue. Como o pH, né, do meu sangue, eu sei que o pH ele é menos o log da concentração de H+, logo eu sei que é diretamente proporcional, ele depende da concentração de H+. Então, se essa concentração aqui diminui, o meu pH também diminui. Esses valores aqui, normalmente quando isso acontece, pode chegar a 7,7. Então é um pH que vai aumentar, tá? O meu pH vai ficando cada vez mais alcalino, por isso que é alcalemia. Eu tenho aí um quadro de que eu vou tornando o meu sangue mais alcalino, certo? E normalmente, né, quando a pessoa ela não consegue se acalmar de forma normal, tá? Nesse quadro, quando isso não funciona, né, alguma coisa que acalme a pessoa, normalmente é injetado uma solução ácida para poder você voltar a esse intervalo aqui e se manter novamente de forma normal.
Outro quadro é a acidemia ou acidose sanguínea, que é um quadro diferente. Normalmente tem pessoas que passam por situações, tá, que tem asma, né? As pessoas às vezes passam por quadros de pneumonia, né, de enfisema pulmonar, e aí eu tenho a baixa eliminação de CO2, né? A pessoa ela vai ter dificuldades na respiração. Então, esse CO2, a concentração dele, em vez de diminuir, vai aumentar, né? E aí eu tenho o caso contrário. Então, se minha concentração aumenta de CO2, o equilíbrio ele vai tentar, pelo princípio de Le Chatelier, vai tentar compensar o aumento aqui do CO2, né? Eu começo a respirar de forma mais devagar. A pessoa com asma, ela tem dificuldade de respirar. Então, essa concentração de CO2 ela vai se manter no teu organismo de forma mais evidente. O que acontece? Como ela aumentou, o equilíbrio ele vai tentar reverter essa perturbação de algum jeito. Então, ele vai tentar formar, né? Ele vai se deslocar para a direita, tentando formar mais produtos. E o que eu formo aqui? H+, e HCO3-. Logo, a minha concentração de H+ vai aumentar. Se a concentração de H+ aumenta, o meu pH aumenta, então o meu sangue vai ficar cada vez mais ácido, tá bom? E isso é acidemia, ok? Isso é um quadro de acidemia ou de acidose sanguínea. Logo, como eu tenho dificuldade para me respirar e o pH do meu sangue vai aumentar, valores para menores de 7,35, tá bom? Normalmente a gente tem que fazer a ingestão de substâncias que tornem o meu pH, substâncias básicas, para que a gente possa reverter esse quadro. E como é que isso é feito? Normalmente isso é usado na medicina, eles utilizam sais, tá? Sais inorgânicos, logo, né, para poder gerar solução ácida ou solução básica. Agora, a questão do sal. Qual sal que eu vou utilizar? Como é que isso acontece? A gente vai ver na próxima aula, que é sobre sais gerando soluções ácidas ou soluções básicas para reverter esses quadros aqui que acontecem sobre, né, de hidrólise salina. Tá bom, gente? A gente vai se aprofundar mais na próxima aula. Eu trouxe aqui apenas uma introdução sobre o que é alcalose, né, o que é acidemia, tá bom? Dentro do nosso organismo. Então a gente fica por aqui. Próxima aula a gente faz esse estudo sobre sais. Até mais, forte abraço.